Vídeo rápido para acompanharmos hoje alguns setups que se estão a desenvolver e que poderão proporcionar ganhos rápidos. Estes ganhos rápidos, nunca se esqueçam, façam uma análise de risco-recompensa, porque, e vamos começar por aí, existem setups que só são interessantes quando apanhamos o suporte. Eu tenho aqui a nossa cábula, por assim dizer, até vou fazer aqui um copy que é para depois arrastar para a próxima, mas o que é que nós estamos à procura? Nós estamos à procura desta lateralização que está aqui, certo? Que pode desenvolver para os dois lados, certo? Eu já ontem tinha escrito no vídeo que ela estava presa entre os 13 e os 14, e sem dúvida que temos aqui outros indicadores que não dão assim um ar muito bullish a esta formação, que era estarmos abaixo da Moving Average a 13. No entanto, hoje a reação é positiva, está a subir 3,3%, continua a puxar para cima, estamos ao vivo, não é? Vamos ver como é que reage, mas este tipo de setups, estas lateralizações, a partir do momento que começamos a notar, principalmente aquela zona de double bottom, etc., que é muito difícil, vamos ser honestos, de verificar um double bottom aqui, porque temos pontos de resistência aqui, suporte, por isso a faixa a verde, mas ela nem sequer chegou cá. No entanto, estar atento, ok? As zonas mais importantes a entrar nos double bottoms, risco-recompensa, não se esqueçam, o risco-recompensa o que era, se ela viesse aqui a esta zona dos 13, 15 ou até mesmo dos 13, o risco basicamente era metermos um stop aqui, 1,21 para tentar ganhar 6%. Portanto, seria basicamente um para 5,5, ou seja, por cada 1% que vocês abdicam, estão a sujeitar-se a ganhar 5,5%, quase 5 vezes mais. Este é o setup, é isto que vamos estar à procura. Agora, para os Estados Unidos, ontem eu dei um exemplo também no vídeo, que era um que eu tinha adicionado aqui e que estaríamos, sem dúvida, naquela onda de é agora que isto rompe, Quantum Escape rompeu a zona, o mesmo setup, certo? Este setup que está aqui, portanto, atentos agora se vai até à resistência, se um dia voltar aqui abaixo, é uma oportunidade. Claro, existe outra possibilidade que é chegar aqui, o plano era vender uma pequena parte e depois se ela continuar a ir, então reforçar depois de começar a verificar setups para voltar a entrar. Que setups seriam esses? A chegar aqui, rejeitar a Moving Average a 100, existe sempre resistência na de 50, não se esqueçam, mas esta moving average a 13 começar a vir para cima e começar a servir suporte. Notem que a última vez que fez um breakout, fez um fake out, foi até à resistência da moving average a 50, estamos próximos, e depois voltou para baixo, até que voltou a tentar romper isto tudo e foi até à de 100. Portanto, a expectativa neste momento na QuantumScape é fazer exatamente isso, e depois tentar então voltar para cima, e quando digo exatamente isso é apanhar a Moving Average a 50, voltar para baixo, apanhar a suporte da 13, que pode não ser muito linear, ok? E, entretanto, voltar para cima. Por isso é que temos aqui a visão 1 hora e do lado esquerdo a visão 1 dia. Mas CrowdStrike é praticamente a mesma coisa com uma particularidade. Ela basicamente já rompeu esta zona por 2 vezes e por 2 vezes voltou para dentro deste triângulo. Este triângulo tem uma particularidade, ok? A particularidade é muito simples, é que estamos a fazer uma parte que é basicamente reta em cima, estamos a fazer aqui então este meio triângulo, e este meio triângulo, como vocês podem ver do lado direito, onde nós temos os padrões, pode-se assemelhar a este, né? Porque agora está a fazer assim, correto? Eu vou pagar para desenhar um pouco melhor. Pode estar a fazer esta parte assim, ou seja, é um triângulo ascendente, e esse triângulo ascendente é bearish, ok? Ou poderá estar a tentar fazer um triângulo ascendente também, mas
bullish. Por isso é que eu digo, o facto de termos aqui estas velas, há quem use as linhas e não as velas em si. Tenho que fechar isto. As linhas basicamente são só os fechos, ok? E como são só os fechos, fica mais perfeitinho. No entanto, é um setup também para acompanhar. Sem dúvida que a CrowdStrike poderá proporcionar bons movimentos. Não se esqueçam, esta está em máximos. Portanto, basicamente, temos um grande suporte aqui. Bollinger Band está a apertar. Isto significa o quê? Significa que ela em breve vai mexer, apesar de já ter feito dois fake outs. Palo Alto, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que este triângulo que estava-se aqui a desenvolver, digamos que desiludiu, não é? Nós tínhamos aqui um excelente setup, e desiludiu porquê? Desiludiu porque basicamente rompeu por baixo, veio até o suporte que tinha que vir, o suporte mais próximo, sem dúvida, que era a Moving Average a 13, fez bounce aí, voltou a fazer bounce aí. Agora podemos ter não um triângulo, mas a lateralização, ou seja, estamos a lateralizar aqui sim nesta zona. Portanto, as melhores entradas seria basicamente aqui na zona da Moving Average 330, para aproveitar um breakout de cá para cima em direção pelo menos aos 366. Roku também, eu saí, para vocês verem que nós temos lateralizações que nem sempre resultam, certo? Resultam a favor de movimento bull. Tínhamos aqui uma zona para romper, tínhamos aqui uma zona de suporte, este era o pivô, e basicamente aquilo que ela fez foi um gap up e 2 dias consecutivos a vender. Estes 2 dias consecutivos a vender fez-me sair de uma posição que eu já tinha feito aqui inicialmente, já tinha vendido metade, ou seja, já tinha perdido dinheiro nesta, depois deixei andar. Mas a parte importante é esta: mesmo que não resulte, temos que estar atentos. E temos que estar atentos porque vejam esta formação que nós temos aqui. Há quem chame isto um head and shoulders, ter aqui um ombro esquerdo, cabeça, e o ombro direito, mas tínhamos claramente aqui uma zona de resistência e tivemos um breakout. Esse breakout teve um aumento de volume. É algo que também devem procurar, aumentos de volume, principalmente na visão a uma hora. Agora, o movimento da vela, isto é para quem quer entrar na EDP renováveis, fez um breakout, foi até à resistência, certo? Esta vela que está aqui, vou apagar isto para ficar mais visível, tivemos o breakout, ela arrancou, foi até à resistência que está aqui, certo? Vocês olham para a zona do volume, ela praticamente foi lá ao milímetro. E quando eu vos digo que existe um plano, que é se eu entrar com, vamos dizer, 100 ações, eu vendo uma parte na resistência, essa parte pode ser metade, 30% o que quiserem, mas eu vendo metade e fico só com 50 para ver o que acontece. Porquê? Porque podia acontecer isto, certo? E se acontecesse isto, as 50 que eu vendi, eu reforçava aqui, eu comprava as mais barato, mas vejam o que aconteceu no dia a seguir. No dia a seguir ela simplesmente continuou. Rompeu até a Moving Average a 50, tipicamente esta costuma fazê-lo. Mas está a lateralizar aonde? Novamente na Moving Average a 100, e está a acontecer aquilo que nós estamos sempre à espera, que é basicamente o quê? Quando chegamos a um ponto em que dizemos, ok, esta passou dos 55 até aos 63, ou seja, $8 são mais ou menos 15%, estes 15% têm que ser mais do que satisfeitos, ou seja, as 50 que eu vendi aqui, eu não voltei a comprar e agora comecei a vender o resto nesta zona. Principalmente na Moving Average a 100, acho que depois de ter feito este movimento, acho que é a melhor coisinha. No entanto, temos aqui uma lateralização. O que é que nós estamos à espera? Suporte da Moving Average a 13, notem o bullish crossover, e estamos à espera que ela rompa em direção aos 68,17. A linha azul normalmente eu uso para indicar que são pivôs, mas temos a Moving Average a 200, ok? E antes disso vamos ter que ultrapassar esta zona de liquidez. Portanto,
atentos, não vai ser um movimento fácil. Esta não é fácil, eu volto a dizer, eu não sei quanto é que eu creio que eu cheguei a ter, 100 ações, acho que foi isso, 100 ações, vendi 50 a perder, 4 ou 5% e depois vendi as outras 50 aqui em baixo, quase no fundo, mas vendi aqui em baixo, eu precisava do dinheiro por outras coisas e decidi, ok, daquelas que eu tenho que não estão bem, esta para mim já me estava a irritar porque notem que eu já tinha ficado a ganhar no lote que tinha deixado, eu tinha ficado a ganhar e ela voltou a fazer isto tudo. Portanto, setup interessante. Uber, praticamente a mesma coisa. Também é um setup que devemos de acompanhar. Não se esqueçam, vamos começar com a apresentação dos resultados, por isso tenham também isso em conta. Mas o que é que nós temos aqui? Temos suporte da Moving Average a 13, temos uns mínimos a fazer esta tendência de subida e temos tal e qual como aquilo que temos andado à procura, um triângulo. Este triângulo pode ser com a parte superior reta, ou seja, na horizontal, ou também se pode dizer que está a fazer esta parte assim. Portanto, atentos, acho que é uma boa zona para fazer um investimento. Como é óbvio, vocês quando fazem um investimento têm que ter em conta vários fatores, mas o principal é, eu tenho interesse em investir na Uber ou isto é só uma trade? Porque investir na Uber, a zona para investimento era aqui, sem dúvida, mas investir na Uber implica dar espaço. Porquê? Notem, começamos com um triângulo, uma linha reta aqui em cima, horizontal, para um triângulo completo, por assim dizer, que tanto pode romper para cima como pode romper para baixo, mas podemos terminar com uma lateralização, ou seja, com um retângulo. Significa o quê? Significa que ela dos 71 pode voltar para os 69 sem grande problema. Portanto, quem gosta desta, ok, os tops têm que ser mais longos. Quem não quer ficar longo nesta cotada e quer fazer um swing, mas respeitando stops, notem que os mínimos mais elevados são a vossa zona de stop. Ou seja, a partir do momento que furar o mínimo do dia anterior, é o vosso, pode ser um dos critérios, né? O vosso trigger para vocês saírem da cotada. Avançando, o Snap também é outra cotada. Eu sinceramente, eu tenho que começar a olhar para esta porque, apesar que eu não tenho dinheiro, né? Este é que é o problema, mas com a Tesla positiva, pelo menos na de giro, eu posso retirar de lá qualquer coisa. Temos então uma zona extremamente complexa, forte resistência, vou até acrescentar aqui o volume, isto deve ter, mas vou acrescentar até aqui do gap up, só para vermos aquilo com que estamos a lidar, né? Porque a zona de maior resistência está aqui. Portanto, o setup qual é? O setup é romper esta zona e começar a deambular em direção pelo menos aos 17,50 e eu aconselho sempre a olhar o que é que tem aqui os 17,50, tem aqui uma resistência e depois rompendo esta zona, vocês olham para o lado esquerdo e dizem, não há aqui muita coisa, mas também não havia antes, ok? Quando eu digo que não há muita coisa, isto foi um gap down, mas vocês veem que aqui também é um vazio. Só que este vazio começou a criar esta lateralização. E por isso é que eu digo, as lateralizações não garantem movimento bullish. Não garante que vai para cima, nem garante que vem para baixo. São só pontos de interesse. Foi numa apresentação de resultados, por isso muito cuidado com nesta apresentação de resultados caiu 34%, ela costuma dar grandes coices, por isso muito cuidado porque já não falta muito. Pinduoduo, as chinesas estão muito parecidas também nesse aspecto, temos aqui um máximo para romper, temos aqui uma zona de resistência, JD é praticamente a mesma história, isto tudo é resistência, ou seja, 27, 24 vai ser resistência, são 2%, já fomos até à Moving Average e rejeitámos, mas sem dúvida que devemos estar atentos, porque não porque está a haver um hype nas chinesas, mas porque existe uma possibilidade de voltar aqui em direção aos 29, isto seriam 10%, a BABA é praticamente a mesma história que a JD. Portanto, estejam atentos, existem trades que vale a pena ficar nelas,
esta é extremamente volátil, e quando eu digo extremamente volátil é, tínhamos uma zona para romper, tal e qual como vimos anteriormente, ela rompeu com gap up, subiu e depois afundou tudo no mesmo dia, grande amplitude, mas fez o bounce na moving average, voltou a fazer exatamente o mesmo aqui, bounce na moving average e continua. Portanto, conheçam as cotadas onde vocês estão a investir, há cotadas e setups que eu não conheço lá nenhum, eu não conhecia esta foi partilhado no Discord e digamos que há setups que são fantásticos, este é um deles, não dá garantia de subida. O mesmo acontece aqui com a Nutanix, eu não conhecia de lá nenhum. Vejam a lateralização, vejam a moving average a 200. A partir do momento que sai daqui, rompe também a de 13 e notem onde está a fazer outra lateralização. Portanto, estas subidas, quedas e depois subidas outra vez são oportunidades e existe sempre a possibilidade de voltar a esta zona dos 55. Nunca se esqueçam desses. Esta foi uma das que também foi apresentada por seguidores do canal no Discord. Eu entrei aqui nos 31,60, mais coisa menos coisa. Agora vendo em retrospectiva, né, entrei num sítio errado, porque caramba, é moving average a 200, mas rompeu, saí mais ou menos aqui assim algures. O facto de ter saído e não ter voltado a entrar não é penalizante. Esta era uma zona de liquidez, era expectável que ela caísse aqui, ela acabou por fazer isso, mas sem dúvida que estava forte e subiu, pelo menos mais 10%. Está a fazer o retracement, né? Está a fazer um retracement, poderá voltar aqui aos 34, pode, será uma oportunidade, sim, mas temos que procurar setups. Nunca se esqueçam, olhem para o lado direito, olhem para a visão a 1 hora, se estão a prever entradas na visão diária e procurem setups bullish na visão a 1 hora, ou pelo menos tentativas de inversão, que são os martelos. De resto, bons negócios a todos e até mais logo.